Boa noite, eu sou o Luiz Afonso, fui convidado pelo Cauê para falar hoje aqui no Cineclube, nessa edição. Eu sou estudante de cinema e o filme que eu escolhi para hoje foi Os Verdes Anos, do realizador português Paulo Rocha. Vou começar com uma breve introdução do cineasta e dessa obra em questão. Paulo Rocha nasceu numa família abastada em Portugal, começou a estudar direito ali nos anos 60, 50 para 60, em Portugal ainda, e como uma jornada muito comum nos realizadores dessa época, assim, anos 50, anos 60, começar a estudar direito e abandonar a faculdade eventualmente para fazer cinema, que foi o caso dos Ganzerla, por exemplo, aqui no Brasil. E aí o Paulo Rocha se muda para Paris para estudar cinema no IDEC, uma famosa faculdade de cinema na França. E aí, depois disso, ele termina por servir como assistente de direção, tanto para o Jean Renoir quanto para o Manuel de Oliveira, que são dois cineastas muito importantes assim nesse período moderno do cinema, e do cinema como um todo. Provavelmente é aí, nesse momento, que ele começa a pegar o jeito, digamos, de fazer filmes. E aí ele faz esse primeiro filme que chama-se Os Verdes Anos, assim, o nome já entrega bastante, mas é um filme muito incipiente, um filme que é muito caro para mim, assim, como um filme, enfim, como eu vou falar mais adiante, eu acho que eu cruzei com o filme, né, primeiramente por uma curiosidade acerca do realizador, e aqui eu pretendo falar apenas desse filme porque eu não conheço tão bem a obra do realizador para falar mais a fundo sobre ela, então eu vou me deter apenas sobre esse filme, mas eu acho que também uma outra coincidência que me fez cruzar com esse filme foi o meu interesse também como realizador, como alguém que está começando a realizar, em conhecer esses primeiros trabalhos de grandes realizadores. Então, e aí eu sinto que tem uma tônica em comum que liga muitos dos filmes, dos primeiros trabalhos de grandes realizadores. Então é o caso desse filme do Paulo Rocha, é o caso do Barravento, do Glauber, que foi feito mais ou menos na mesma época, é o caso do They Live by Night, do Nicholas Ray, é o caso do Boy Meets Girl, do Léo Carrá. Filmes que são primeiros trabalhos de realizadores que depois viriam a ser grandes realizadores e que contém algo dessa incipiência em se fazer um primeiro trabalho. Contém algo de uma certa juventude, de um frescor, de uma vontade de arriscar, de uma disposição para correr riscos, para inventar, de algo que é um frescor que está nos personagens do filme e que também está no realizador, na figura do realizador. Esse filme, ele conta a história de Júlio, um menino que mora no interior de Portugal e que se muda no começo do filme para Lisboa. E aí o filme começa com um voice-over do narrador do filme, que é o tio de Júlio. E aí é um procedimento muito moderno por parte do Paulo Rocha de colocar como narrador e de começar o filme com a figura do tio de Júlio, que não é o protagonista do filme, mas ainda assim ele daria-se a entender que seria o protagonista do filme, mas não é. E ele começa falando justamente sobre como a cidade é um lugar difícil, sobre como a cidade não para, sobre como a cidade puxa as pessoas, como a cidade traga as pessoas, acaba com as pessoas, e com um discurso um tanto cínico, falando sobre como ele conseguiu resistir a isso, como ele conseguiu amadurecer a isso, no meio disso tudo, como alguém que veio para a cidade há muito tempo, também nasceu no interior, mas que já está acostumado a uma pessoa que a casca já ficou dura o suficiente, assim, que já aprendeu como é que as coisas funcionam, e aí ele vai receber o sobrinho dele na estação de trem. E aí o filme é sobre esse Júlio, esse rapaz de 19 anos, que começa a trabalhar com o tio dele na sapataria, eles são sapateiros. E aí um dia, por um acidente do acaso, o Júlio conhece uma menina chamada Hilda, ligeiramente mais velha que ele, que trabalha como empregada doméstica na casa de uma família rica. Eu acho que é muito interessante desse filme, assim como os outros que eu citei, que é que tem algo na trama dele que carrega justamente a incipiência do realizador. Então, de alguma forma, essas figuras desse casal, né, como pessoas que são muito jovens, que ainda estão deslumbradas com a cidade, que ainda estão deslumbrados com tudo isso que cerca eles, com todas essas maravilhas da modernidade, por assim dizer, de alguma forma espelha a figura do cineasta. Então, para mim é um filme muito particular, porque eu também não nasci numa cidade
tão grande, tão central, e me mudei recentemente para São Paulo, então tem algo de pessoal que eu vejo nesse filme, com o qual eu consigo me conectar muito bem, desse jovem que se muda para a cidade, é tudo muito novo, é tudo muito diferente. E aí, por serem personagens de origem simples, tanto o Júlio quanto a Hilda, e por serem jovens, eles vivem de alguma forma à margem desse sistema que rege essa cidade. Então, eles não têm dinheiro, eles não têm tempo para fazer as coisas, eles não conseguem usufruir daquilo, das maravilhas que a cidade tem a oferecer, por assim dizer. Então tem alguns diálogos muito legais, assim, quando a Hilda fala para ele que passa a semana inteira esperando pelos domingos, que é quando os patrões dela, ela mora na casa dos patrões, diga-se de passagem, é quando os patrões dela viajam, vão passar o dia fora e ela tem o dia mais ou menos livre, ou quando ela recebe o Júlio num desses domingos na casa dela, na casa dos patrões dela, e aí ela decide colocar para eles tomarem um chá super diferente que os patrões trouxeram na Inglaterra, e aí eles não gostam, o Júlio detesta o chá, e depois tem uma outra cena em que ela vai provar as roupas da patroa dela para o Júlio ver, algo muito, de certa forma, infantil, de alguma coisa, de alguém que está tentando experienciar coisas, que está tentando, ainda que de maneira escondida, usufruir das coisas às quais eles não têm acesso, né? Essas roupas, essas comidas. Então o filme parte dessa perspectiva de pessoas que são muito pueris, de pessoas que ainda estão por se conhecer, que fala-se muito no filme sobre o Júlio querer ir no aeroporto porque ele nunca viu um avião. Então, como o mundo, e aqui eu falo do mundo como o conjunto dos produtos da atividade humana, como o mundo de alguma forma é tentador, assim, causa um certo deslumbramento nas pessoas, e como isso é muitas vezes cruel, assim, porque, sei lá, porque eu acho que puxa, né, assim, de alguma forma corrompe as pessoas, sobretudo os jovens, e é algo que eu também consigo me relacionar. E aí, na parte do Paulo Rocha, existe um certo trato da realidade, uma economia na decupagem que promove um respeito a uma certa continuidade das coisas. Então, há muitos planos e sequências, há pouquíssimos cortes. Você é apresentado a um tipo de realidade que salta aos olhos. Existe uma economia dos meios, existe ainda que seja um filme de alguma forma virtuoso, um filme que tem uma encenação que salta muito aos olhos, que os personagens se movem de uma maneira que muito chamativa, de certa forma, mas ao mesmo tempo eu acho que existe por parte do Paulo Rocha um respeito à materialidade do mundo, um respeito ao estado bruto do mundo e tentar se adaptar a isso. Então, a sapataria que Júlio e o tio dele trabalham fica num subsolo, assim, fica abaixo do chão. E aí tem uma janela que dá para a rua a janela fica à altura do solo, do piso da rua, e as pessoas que estão na sapataria ficam abaixo do solo. E aí, tem muitos planos, os planos se repetem muito no filme, e tem muitos planos dessa janela em que vem alguém em direção a essa janela falar com as pessoas que estão na sapataria, que é um procedimento muito sofisticado, que aqui me parece usado de uma maneira muito mais inteligente, muito mais inteligente, de fato, assim, do que um filme mais recente como Parasita, que também tem essa coisa que chamou a atenção de muita gente, de um lugar que se situa abaixo do nível do solo, como um sinônimo de precariedade, como um sinônimo de algo muito, muito precário, só que aqui parece, não saberia dizer com certeza, mas parece que ao invés do filme do Parasita, o realizador respeita o mundo e adequa a ideia que ele tem do mundo ao mundo que ele encontra, e não ao contrário, e não adequa o mundo à ideia que ele tem do mundo. Então, acho que é um filme muito bonito, porque ele carrega em si, na sua trama, nos seus procedimentos, nas suas escolhas formais,
toda a incipiência que é presente dentro, diegeticamente, na trama, quanto por parte do realizador nessa empreitada que ele começa. Tem uma fala muito bonita do tio, do Júlio, que diz que, que diz que quando eu soube que meu sobrinho tinha um namoro com uma empregada doméstica, foi como se eu soubesse que tinha nascido o sol. São coisas que acontecem todos os dias, não é? Às empregadas e aos sobrinhos. E que é uma fala que para mim dá conta de evidenciar a universalidade da história, como se fosse uma história universal da juventude, na medida em que, por mais que haja um recorte de classe específico ali, todos essas errâncias desses personagens, as coisas que eles vão experienciar, tudo isso termina por ser, de alguma forma, uma forma de mostrar esse caráter específico da juventude que perpassa todos os jovens em toda a história da humanidade, eu acredito. E aí tem todo um enquadramento também que o Paulo Rocha propõe, em enquadrar os personagens diante de prédios, com prédios no fundo, algo muito sofisticado que dá conta de evidenciar essa relação do mundo desses jovens com o mundo, e eu acho que é uma maneira muito legal de você olhar para o mundo sob essa perspectiva desses jovens que são de alguma forma marginalizados, porque essa diferenciação entre uma coisa e outra termina, esse contraste termina por nos mostrar melhor o que é exatamente o mundo. Eu não queria me delongar muito, eu acho que não queria falar do final, porque o final tem uma surpresa que é muito legal, que eu preferia não estragar. Eu acho que no fundo é isso, assim, essa universalidade para mim é muito importante, tem cenas muito bonitas também deles tentando dançar, que também é muito simbólico, assim, o casal, o Júlio ainda como esse, sobretudo o Júlio, né, como esse rapaz muito jovem tentando dançar, não conseguindo dançar, meio sem jeito, assim como as outras cenas que eu falei, dela provando as roupas, como tentativas, como exemplos muito bons, assim, do que se trata essa juventude, né? Do que se trata a juventude de maneira geral. Por fim, é legal também pensar, eu citei o Glauber Rocha no começo, eu acho que tem também uma outra tônica aí que une de alguma forma as duas obras, que é quando o Júlio propõe se casar com a Hilda, e a Hilda meio que nega, e aí ele propõe se casar, e aí ele explica toda a história que ele pensou, a gente vai alugar um quarto, você pode comer na casa dos seus patrões, eu posso me virar de alguma forma e tal, que parece muito com a proposta que o Aruan faz no final de Barravento para a moça que ele gosta, né, como algo também de uma juventude que quer seu lugar no mundo, que quer seu lugar ao sol. Por fim, eu li uma história de que o Paulo Rocha seria filho de portugueses que enriqueceram com atividades no Brasil, ainda provavelmente no século XIX ou no começo do século XX, o que dá um sabor amargo para tudo isso, mas ao mesmo tempo o fato de ser um filme tão forte, assim, que apesar dos pesares chega até nós de uma maneira tão bonita, que existe algo de universal nessas imagens que podem se conectar com todos nós aqui no Brasil, inclusive, é algo muito inspirador para mim. E é isso.